Amável Pai, a gratidão no coração é imensa em ter a certeza da vida eterna, em estar aqui por ser escolha do Senhor. O Senhor nos escolheu e nos elegeu antes da fundação do mundo para manifestar a Sua palavra e vivê-la de acordo com a Tua vontade. Reunimos mais uma vez nesta manhã, gratos a Ti pelos benefícios e as bênçãos alcançadas. Senhor, estamos vivendo os últimos momentos da história do ser humano aqui na Terra. E muitos já se foram, outros estão indo, mas alguns estão aguardando aquele momento da transformação. E encontrarmos com os santos que ressuscitarão, e juntos nos reunirmos em torno da trombeta do Senhor e irmos de volta ao lar. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de sermos participantes da natureza divina, pelo Senhor ter trazido cada família aqui representada para juntos, Pai, desfrutarmos de Sua palavra. Te louvamos pelos hinos que foram cantados para adorar Teu nome. Te agradecemos, Pai, pelas orações que já foram levadas a Ti nesta manhã. E agora, Pai, os salmos que foi lido e a palavra que será ministrada, tudo seja para adorar Teu nome. Ajuda-me a ajudar Teus filhos, Pai. E que não saia ninguém enfermo, se porventura entrou aqui enfermo, se porventura entrou aqui desanimado, se porventura entrou aqui, Senhor, sem esperança, sem força, renova essas forças, cura essas enfermidades, liberta estas opressões, Senhor, não só aqui presente, mas a tantos quantos estão nos ouvindo, se porventura está nesta situação, já está repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo, e que tenhamos um bom momento na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por amor do Teu nome. Amém. Amém. O Senhor te abençoe. Pode te assentar um momento. Estamos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, onde juntos podemos desfrutar deste grande amor, desse inefável amor do Senhor Jesus. Está você feliz também? Está você contente? É bom servi-lo, né? Nós, sem Ele, não somos absolutamente nada. Então, estamos gratos. Quero agradecê-los pela compreensão. Tirei uns 15 dias para dar uma refrescada, né? A gente cansa um pouco. Eu não tenho o capricho que o profeta tinha de todo ano tirar 30 dias de descanso, mas vou ver se dessa vez eu aprendo, né? A gente acaba se esgotando. O cansaço não é físico, o cansaço ele é mental e contribui com dores para todo o corpo, né? E a gente é humano e, como sacerdote, cheio de fraquezas, né? Rodeados de fraquezas, para interceder pelos santos que também estão rodeados de fraquezas. É diferente de estar rodeados de fraquezas e ser cheios de fraquezas. Se a gente não cuidar, a gente interpreta mal a palavra. Eu não estou cheio de fraqueza não, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Rodeados, né? Nós estamos rodeados. Então, irmãos e irmãs, tirei uns dias, foi bom, né? Dei uma acalmada, afastei o máximo que pude do celular, porque atende um, atende outro, vocês não têm noção quanto que é live 2 vezes por semana. Então dei uma tranquilidade. O Tiago cooperou muito comigo, mandando a Bíblia todos os dias, a voz do 7º anjo, para os irmãos, e ele deu uma aliviada. Irmão Heron ajudou aí na ministração, irmão Eduardo ajudou na quarta, os outros cooperadores. E eu estava
me lembrando disso, a mãe da irmã Beth, né? Da irmã Elda, precisa de uma ajuda, enviei, faça isso e Deus vai te recompensar. E você tem os meios e a forma, você pode fazer transferência, você pode fazer o depósito, e o que a sua mão esquerda fazer, a direita não precisa saber, mas você tem que fazer alguma coisa como cristão, como cristã. Você saber e pode ajudar e não ajuda, você não está vivendo como um cristão. Então, o que você for possível e você puder cooperar, coopera, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Às vezes as pessoas se constrangem, mas eu vou entregar o dízimo de R$10, não dá nem para pagar o envelope. Não te preocupe com o valor, te preocupe com a obediência. É isso que é importante. Não interessa se é 5 centavos, 1 centavo, 10 centavos, não interessa. O interesse é que Deus sabe que aquele e aquela que é fiel no mínimo, será fiel no máximo. Às vezes a pessoa diz, mas eu tenho, vou pegar um exemplo da irmã Maria Zari. Não, mas eu não posso ajudar. Só R$10 é pouca coisa, mas de repente só falta os 10 para completar o valor. Então é interessante, né? Quem tem 9 não tem 10. Não é verdade? Quem tem 1 não tem 2. Então, se todos colocar no seu coração e você ajudar com aquilo que é possível, gente, e se não é possível fazer o depósito, coloque na mão dela, diga, olha, mas isso aqui está destinado, eu tenho certeza que a família vai ficar agradecida. Amigos, parentes que estão ajudando, é a nossa irmã, e a vida cristã é essa, né? E a Bíblia que diz que os santos devem contar aos santos as suas necessidades. Então, no momento agora, é essa família, e nós, como cristãos, vamos fazer o nosso papel, não é verdade? Vida eterna é viver um para o outro. Então, vamos viver a vida eterna. E esta semana é a semana que antecede a ceia. Nós vamos ter culto de oração aqui de segunda a sexta, para nós aqui. Só no sábado, na quarta é transmitido, mas segunda, terça, quinta e sexta é só nós, aqui interno. Vamos orar. Mombrana disse que quando a nossa vida fica um pouquinho frouxa, no quesito, em vários quesitos, mas entre eles ele diz, na oração, então Deus não sela o vagão. A ceia não é domingo, não? Hoje não é 23, não? No dia... então tá bom, irmãos, me perdoe, obrigado. Olha, gente, vocês não sabem o tanto que vocês me ajudam. Então, desculpe, é a próxima semana, que é a semana que antecede a ceia, tá bom? Fica tranquilo. Obrigado. E não só isso, tá, irmãos? Às vezes as pessoas não entendem isso. Quando a gente cansa muito, a gente começa a trocar as coisas. Então, você está aí no banco, me ajuda. Pastor, é isso. Eu aceito, né? Vocês me ajudam bastante. Você que está na transmissão, manda lá, pastor, é isso. E eu corrijo, tá bom? Agradeço de coração vocês me ajudarem. Então, é a semana que vem, que é a semana que antecede a Santa Ceia. Tá bom? Isso é bom. Então, quando a nossa vida fica um pouquinho frouxa, com a nossa vida de oração, Deus não selará o vagão. Mensagem que é o Espírito Santo. Pode ir lá no parágrafo 50 e você vai encontrar essa advertência que Ele nos dá. Então já se prepare, quarta-feira para o culto de oração, e se prepare para a semana que vem também temos aí o nosso culto de oração. Amém? A escritura que vamos ler é Romanos capítulo 12, e quero lembrar a todos que esta noite, se Deus quiser, o Espírito Santo irá usar um irmão para falar conosco. Não vou falar o nome, à noite vocês vão ver quem é, mas não fique em casa, não. Venha ao culto. Lembre-se, esses cultos de transmissão é para beneficiar o campo, os da cidade. Se você tem saúde, está bem, seu lugar é aqui, como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Se é um fator de saúde, aí já é uma outra história, né? E
Vamos manter o nosso sistema imunológico natural e espiritual em alta, porque o diabo está como ladrão, roubando, matando e destruindo. Como ele não tem família, o propósito, o objetivo dele é destruir a tua. Então vamos manter aí em obediência à palavra. Vamos colocar de pé. Romanos capítulo 12. Quero continuar aquele assunto, seja feita a tua vontade, porém hoje eu quero pegar uma parte do Salmo 143, verso 10, onde o salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Eu creio que isso será de grande ajuda a todos nós. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção. E não sedes conformados com este mundo. Existe muita gente conformada, conforme. Existe uma expressão que se dizem que se o bolo é redondo, se a forma é redonda, o bolo é redondo. Se a forma é comprida, o bolo é comprido. Então, conforme é o mundo que a pessoa vive, é conforme a vida dela é. Porque o mundo é a forma que mostra quem ela é, o formato dela, a vida dela. Mas sedes transformados. Então, há uma necessidade de transformação. Há uma necessidade de um novo nascimento. Nós viemos falando mentira, porque nascemos assim, mas uma vez que viemos para Cristo, então isso tem que ser transformado. Vivíamos e agíamos como o mundo, mas agora tem que ser uma transformação. E esta transformação, ele diz: mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Existem outras versões que diz: para que sejam renovados a vossa mente, uma mente não cauterizada, uma mente não mais segundo o mundo, mas agora segundo a vontade de Deus. Se não houver essa transformação, não vai experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pai, é a nossa oração, é o nosso pedido nesta manhã, que a sua palavra seja acrescentada aos nossos corações, em teu precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentarem-se. Na primeira parte que nós falamos, seja feita a tua vontade, nós usamos várias escrituras. E nós vamos também usar agora alguns parágrafos e também as escrituras. E quero começar com a mensagem, o poder de transformação. Mas antes, eu tenho algumas versões da Bíblia aqui, que refere-se a esse assunto. Em outras versões, eles falam assim em Romanos capítulo 12, versículo 2, na King James, ou Rei Tiago, 1999. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, não vos amoldeis. Ou então não andeis conforme o molde. A costureira, para fazer um vestido, ela tem um molde.
E o pano é cortado de acordo com aquele molde, né, aquele modelo. Então não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, como servir por meio dos dons. Essa é a versão Rei Tiago, traduzida em 1999. Na NTLH, o mesmo versículo, ela expressa assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Então tem que haver uma transformação. E queremos fazer a vontade de Deus de acordo com os modelos do mundo, os moldes do mundo, ou as modas do mundo, as novidades do mundo. E para fazer a vontade de Deus, não se pode fazer a vontade de Deus segundo o molde, segundo o padrão de Hollywood, segundo o padrão das redes sociais. O padrão é a palavra, está estabelecido. Desde o princípio, em Gênesis capítulo 3, Deus não concordou com a vestimenta tanto do homem quanto da mulher. A vestimenta que eles conseguiram para tampar a sua nudez foi as folhas de figo. Ele então entrou em cena e imediatamente disse: não me serve. Matou um cordeiro e então da sua pele fez vestimenta para o homem e para a mulher, desde o Éden. E uma das características desta última era que nós estamos vivendo é que ela é nua, cega e não sabe. O estado de loucura nos seres humanos é tão grande que eles estão nus e não sabem. E é exatamente o que a Bíblia aconselha. Aconselho-te, ela dá um conselho. Você pode olhar dentro das 7 eras da igreja, é a única que recebe um conselho. Ele diz: aconselho-te que de mim compre o colírio, para que unja os seus olhos e veja a vergonha da tua nudez. Porque o fator da nudez é a vergonha. É a exposição da carne humana. E por não se observarem isso, começa os moldes das vestimentas, tanto o homem quanto a mulher. A hora que nós estamos vivendo, se vocês prestarem atenção, algumas senhoras, elas não estão usando mais vestimentas, elas estão usando meia. Olha as roupas que elas usam para vocês ver se não é meia. Amolda todo o corpo. Existem algumas que se dizem ou professam serem cristãs e que as suas vestimentas moldam o seu corpo. Esse é o modelo do mundo, esse não é o modelo da vontade perfeita de Deus. Até mesmo o fator de saúde, os estudiosos na área, eles aconselham que nunca se deve vestir vestimentas apertadas. Você prejudica a sua saúde. Calçadas apertadas causa problema na sua saúde. Você tem que ter uma certa liberdade com a vestimenta. Não estou dizendo também que tem que ser ao extremo. Tanto o extremo para um lado está errado, quanto o extremo para o outro está errado. Existe um padrão. Existe existe a vontade de Deus, porque o padrão é a vontade de Deus. E aqui nesta versão, então, NTLH, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Porque se nós vivemos como vivem as pessoas deste mundo, não vai adiantar nada o ensinamento que ele deu a Nicodemos para um novo nascimento. Temos que partir deste princípio. Tem que haver um novo nascimento. E não pensa que quando uma criança nasce não tem choro, não tem lágrimas e não tem dor. Claro que tem. E a dor não é só a criança que sente, não. A mamãe também sente. Então a igreja precisa sentir essas dores da mudança de um novo nascimento. Se não houvesse necessidade de uma nova vida, um novo nascimento,
o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não tinha se feito carne e ido à cruz do Calvário e se entregar por nós. Ele salvaria todos. Mas o plano da salvação dele está estabelecido e é a vontade dele que precisa ser estabelecida. Então, ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Precisamos pedir isso a Deus. Senhor, ensina-me a viver a tua vontade. Porque nós temos um padrão do mundo, de Hollywood, das redes sociais, que levam as pessoas a viverem fora do padrão de Deus. Oxalá nós tivéssemos ou tenhamos a humildade de dizer: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Veja, na Bíblia Viva, ela diz assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Não imite a conduta nem os costumes. Foi exatamente os costumes e as tradições que impediu com que Israel reconhecesse Jesus como Messias. Eles tinham tradições, eles tinham costumes. Então nós precisamos ter esse padrão. Deus, por sua infinita misericórdia, enviou-nos um profeta com a mensagem para a restauração de todas as coisas. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Irmão, tem uma necessidade. Senão, Jesus não teria dito isso, que ele enviaria este profeta para restaurar todas as coisas, principalmente nós gentios, que por natureza éramos filhos da ira, mas ele nos dá uma oportunidade agora de sermos filhos e filhas de Deus. Ele lança isso para mim, ele lança isso a nós e dá-nos o livre-arbítrio de termos ou não a nova natureza. Se não obtermos esta nova natureza, nós vamos nos amoldar segundo os padrões de Hollywood, segundo o padrão das redes sociais. Essas redes sociais não estão aí à toa, elas têm um propósito. Ou usamos ela bem, ou ela vai nos destruir. Veja bem, aqui na mensagem versão NVI diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não pega o modelo, não faça igual, não age igual. Mas nós vivemos aí uma era de influências de todos os meios, de todas as formas, de todos os aspectos. E as pessoas estão apenas, algumas pessoas, não são todos, a gente não pode generalizar, mas muitas estão aguardando apenas uma oportunidade para manifestar o que tem dentro. A semente não pode gerar uma plantação que foi semeada a semente diferente daquilo que foi semeado. Você carpe, você pode bater o veneno que você quiser, mas as ervas daninhas vão estar lá. Se você plantar a sua semente, você vai ter que ter cuidado para cuidar dessa semente, porque se você matar as ervas daninhas, você também vai matar a sua plantação. Existe uma boa semente em meio a essa terra, que existe tantos cardos e espinhos, porque essa é a ordem de Deus. A natureza obedece o que Deus disse. Disse a Adão: e sobre o suor do seu rosto comerá todos os dias da sua vida, e a terra vai produzir cardos, espinhos. Ela obedece à voz de Deus, o homem desobedece, o ser humano desobedece, transgride, mas a natureza obedece à voz de Deus. A astronomia obedece, o sol brilha, a lua ilumina a noite, as estrelas, elas foram ordenadas para assim funcionar, e elas assim funcionam, elas trabalham. Quantos anos, desde que eu nasci, antes que eu nasci, desde a fundação dos céus e da terra, ela está em sua ordem. O homem muda o curso do rio, o homem faz represas, o homem faz açude, o homem derruba as árvores, o homem faz as suas proezas, constrói rodovias dentro da serra, constrói carros em cima da serra. Eles fazem tudo o que eles querem, mas quando a lei da natureza de Deus vem, ela cumpre o seu curso independente de quem desobedeceu ela.
A Bíblia diz que as ondas obedecem o mandar de Deus. O mar está dominado pela lua. Quem governa o mar é a lua. E está lá até hoje em obediência. Se a lua permite, dentro da sua estação, as ondas do mar levantam. Se ela muda a estação, as ondas do mar diminuem. Obedecendo o mandar, obedecendo a lei de Deus. Mas os seres humanos desobedecem constantemente. E existe esse padrão da perfeita vontade de Deus. Da vontade de Deus foi o que Jesus orou em Mateus 6. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se eu e você professamos que viemos do céu e que vamos voltar para lá, como ele disse, deste mundo eu não sou, daqui eu não sou, deste mundo eu não sou. Eu não pertenço a esse mundo. E se eu e você também não pertencemos a este mundo, o molde, o modelo, o padrão do mundo, de Hollywood, das redes sociais, não é o meu padrão, não é o seu padrão. Precisamos abandonar isso e nascer de novo, para que a vontade de Deus seja feita. Mensagem Poder de Transformação, pregada em 31/10/65. 39. Isto é o que todos queremos fazer. Ele diz, é não conformarmos com este mundo. É o que cada cristão, é o que cada cristã precisa estar interessado. Não interessa, irmão, irmã, se a igreja A, se a igreja B, se o pastor A, o pastor B permite, ou quem quer que seja, se é o pastor, se é a mulher do pastor, se é o diácono, se é a esposa do diácono, se é filhos do pastor, se é filhos do diácono. Não interessa, o padrão é a palavra de Deus. Se o pastor vai para a quinta dimensão, ele não está nem aí com a vida eterna, siga a palavra. Siga a palavra. O padrão é a palavra de Deus. E é dever seu, é dever meu, é dever nosso examinar a vida com a palavra. É o que nos dá certeza. O molde é a palavra, a transformação é a palavra, porque é a palavra que transforma. Não nos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para fazer a agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, fomos salvos como somos. Vamos dizer? Agora que somos salvos como somos, e que fomos cheios do Espírito Santo como fomos. Você foi cheio do Espírito Santo, meu irmão? Você foi cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã? Então tem um padrão agora, fazer a vontade de Deus. Você está com dificuldade, minha irmã, você está com dificuldade, meu irmão, de fazer a vontade de Deus? Então ore, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. É só pedir. Tem falta de sabedoria para pedir? Senhor, então me dá sabedoria. Foi Tiago que disse. Pedis e não recebestes, porque pedis mal. Então, Senhor, ensina-me a orar. Os discípulos disseram isso. Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos de João chegaram até Jesus e interrogou Jesus e disse, escuta, nós éramos discípulos de João, nós orávamos, nós jejuávamos, mas os seus discípulos não oram e não jejuam. Os discípulos então chegou a Jesus e disse, Senhor, ensina-nos a orar. Tem falta de sabedoria? Não sabe qual é a vontade de Deus? Então pede, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Qual é, Senhor, a tua vontade para a decisão que eu tenho que tomar? Senhor, qual é a tua vontade para mim como uma jovem, ser uma cristã? Senhor, qual é a vontade do Senhor como um jovem, com meu namoro, com meu relacionamento? Porque se um rapaz e uma moça não se respeitam enquanto estão namorando, que na verdade não existe namoro na mensagem, existe um comprometimento. Existe um comprometimento, existe um período de oração para saber se é a vontade de Deus ou não. Aí você embarca nessa canoa, não é a vontade de Deus,
Você faz esse casamento, aí daqui uns dias você vem dizer, aí, antes não procura o pastor, porque já sabe qual é o padrão. Mas depois que se enrola, que se dá problema, que se quebra a cabeça, aí vem procurar o pastor, eu não vou, eu vou deixar, porque não foi a vontade de Deus. Mas por que você não procurou antes? E muitos que procuram antes também não obedecem também, né? De repente até melhor fazer desse jeito mesmo. Tem um padrão. Porque se decepciona lá na frente. Quando se decepciona lá na frente, aí se não foi a vontade de Deus, agora sim eu vou arrumar um outro casamento. Quer dizer que aí é a vontade de Deus. Quer dizer que Deus tem uma vontade de Deus para esse, Deus tem uma vontade de Deus para esse relacionamento com esse homem, com essa mulher, um outro relacionamento com esse homem, com essa outra mulher, e com esse outro homem, com essa outra mulher. A situação que alguns pastores estão vivendo aí. Existe um padrão de Deus. Tem falta de sabedoria? Pede a Ele. Ensina-me, Senhor, a fazer qual é a tua vontade. Então agora nós queremos que o sentimento que houve em Cristo haja em nós, para que possamos nos transformar das coisas naturais desta vida. Ah, bom, então agora eu entendi que para que eu seja transformado das coisas desta vida, eu preciso ter o sentimento que houve em Cristo. Bom, então eu preciso da Bíblia para isso. É Filipenses capítulo 2. Abre sua Bíblia. Queremos que o sentimento que houve em Cristo haja em nós, para que possamos nos transformar das coisas naturais da vida e ser trazidos para fazer a perfeita vontade de Deus por transformação do Espírito de Deus por sua palavra. Então é o Espírito Santo de Deus, através de sua palavra, que traz a transformação. Agora, como que o Espírito Santo vai te conduzir, irmão? Como que o Espírito Santo vai te conduzir, irmão? Você está fazendo errado. Nem pediu a ele, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Filipenses capítulo 2. Isso aqui, irmão, é o padrão da palavra. Eu falo isso porque eu amo vocês. Eu estou muito preocupado em viver a palavra, em ser exemplo. E é o meu interesse que você vive a palavra, que você examine ela. É nela que se obtém a vida eterna. Esse é o único padrão. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte, acharam? Dá um tempinho pela transmissão. Obrigado, irmão, pela água, viu? Encontraram? Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ninguém vai poder chegar lá e dizer, a minha natureza era isso, e eu era assim, e eu era nervoso, eu era nervosa, e porque o meu pai era assim, e que meu avô... Tem que haver um sentimento de mudança. Tem que haver um sentimento de transformação. Essa questão de ter a mesma natureza do pai, do avô, do bisavô e do tataravô, isso é maldição, viu, irmão? Viu, irmã? Abandona essa maldição. Isso não é de Deus. Veja o 6. Veja 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não se orgulhou da oportunidade de humilhar ninguém, mas humilhou-se. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que é sobre todo nome. Quando se humilha, quando se vive como um cristão, quando se está moldado a um padrão cristão, e é obediente à vontade de Deus, Ele exalta. É quem se humilha que é exaltado, não é quem se exalta.
Não é quem bate no peito, eu fiz isso, eu. Esse eu fiz isso, eu faço isso, aquilo é Romanos 7. Tem que se sair de Romanos 7, tem que se sair desse velho homem, tem que sair dessa velha mulher, dessa velha natureza. Veja lá quantas vezes Paulo diz eu. Veja, lê depois hoje. Quantas vezes que ele se justifica. E todas as pessoas, para defender os seus erros, os seus pecados, as suas negligências, suas faltas de humildade, é Romanos 7. Mas existe um Romanos 8. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos de Romanos 8. Para que sejamos renovados. Para que possamos aprender qual é a vontade do Senhor. Veja, aqui em João capítulo 6, versículo 63, é o resultado de Filipenses 2:6, 2:5, melhor dizendo. Às vezes fica repetitivo as escrituras que eu uso, mas essas escrituras precisam estar amoldadas a nós. Porque foi Jesus a quem disse, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. E Ele é a palavra. E aqui no versículo 63 de João capítulo 6, ele expressa de uma maneira que nós precisamos de entender isso aqui, mais claro. O Espírito, vou esperar alguns que ainda estão procurando, Evangelho de João 6, 66. Quente hoje, né? Já amanheceu pipocando mamona. Alguns lugares está frio e aqui já dá de tomar um suquinho bem gelado. Romanos 6, 63. O Espírito é o que vivifica. João, perdão. Obrigado, irmão. Obrigado. João, eu falei o quê? Romanos, João 6, 63. Obrigado. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e, se é espírito e vida, porque transforma. É espírito e vida. Ela tira, porque a velha natureza está relacionada a um velho espírito, a um velho homem. E essa velha natureza, esse velho espírito, essa velha carne, veja, irmão, tanto que é tremendo isso aqui, esse corpo, essa carne que não herda. Mas a gente cuida tanto dela como se ela herdasse. A alma passa tanta necessidade e a carne está cheia de cosméticos, a carne está cheia disso, daquilo. E a alma está aí com sede. Não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem vida de consagração, não tem vida de leitura da Bíblia, não tem vida de leitura de mensagem. Nós estamos morrendo cuidando da carne. É uma loucura por fator de serviço, é uma loucura pela lavoura, pelo gado. Tu vai para o caixão e se morrer com a Covid, não vai poder nem fazer o seu velório. Tem que cuidar de falar esse nome, né? Porque senão eles podem até bloquear. É uma política tão suja e nojenta. Não pode. Vai poder. A Bíblia diz que se uma pessoa morrer e ela não tem um cortejo, a vida dela não valeu a pena. É que eu não me lembro a escritura aqui, mas a Bíblia refere isso. O cortejo é a dignidade da pessoa. Uma pessoa boa, uma pessoa honesta, viveu bem com os vizinhos. Tem pessoas que vão morrer e nem a família vai no velório, porque é uma natureza esquisita, é um comportamento terrível, ninguém suporta, não dá para ficar perto, não tolera ninguém. Jesus orou e disse: Pai, eu não peço que tira-os do mundo, mas livra do mal. Não tolera ninguém, não tolera nada. Calma. Tu vai antes da hora. A morte prematura está aí para te pegar, para te tirar de cena. Vamos andar um pouquinho mais. Então veja. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então é a palavra que faz transformação do que somos ao que devemos ser.
Não temos que ser novas criaturas? E o que é que nos faz uma nova criatura? É a palavra, porque a minha palavra é espírito e vida, irmão. É a palavra. Não, olha, não tem saída para ninguém, para a humanidade não tem saída. As pessoas podem até não querer viver a palavra, podem até abandonar a Bíblia, podem até não querer nada, falar, eu não quero ver nenhum crente na minha vida, eu vou me isolar, eu vou sumir, eu não quero nem saber. Não tem problema, você vai ter que encarar a Bíblia no julgamento do trono branco. Vai encarar ela lá. Bom, se eu vou ter que encarar ela lá, então eu vou viver ela aqui, ué. Porque ela é o advogado que eu tenho, que me livra da sentença. Qual é a sentença? Lago de fogo. A sentença para a humanidade é lago de fogo. Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos devem ser lançados no lago de fogo. Mas Deus dá uma chance. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida. Então ele disse, eu morro e te dou vida eterna. Mas a vida eterna é para quem está disposto a viver a minha vontade. Então eu não sei qual é a vontade do Senhor, então ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Salmo 143:10. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, para nós ver essa mesma sequência aqui de Filipenses 2. Vamos lá, então. 1 Pedro capítulo 4. Deus é bondoso. Vocês que cantam, pode enriquecer muito a pregação, já vindo ao seu coração um hino que bate junto com a pregação para nós encerrar com o hino. Vocês que são adoradores aí, vocês têm que ter o seu curso aí, o seu repertório para fazer a vontade de Deus, porque o Senhor habita onde habita os louvores. 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Veja, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, o padrão do homem, o padrão do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Quanto tempo que resta para você na carne, irmã? Quanto tempo que resta para você na carne? Eu não sei. Não sei se vocês prestaram atenção, mas devem prestar atenção. Eu falei e vou falar novamente. Esse vírus que veio aí, começou com as pessoas de idade, desceu para as pessoas de meia idade, agora estão entre a meninada, a moçada aí, viu? 20, aí aos 30, aí, por aí 40, tá levando. Daqui a pouco vai voltar para a juventude, depois vai voltar para as crianças, porque a quarta parte, o quarto selo diz que é a quarta parte. Está vindo assim, ó. Então a sua vida não está certa, a sua vida não está em ordem com Deus, então acerta, porque se te levar, já vai te levar para o reino. O seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma vai para a sexta dimensão. O problema é se te levar, e aí, meu irmão, minha irmã, o seu corpo for para a terra e a sua alma ir para a quinta dimensão e ficar em um estado de pesadelo até o julgamento do trono branco. Se podemos sair daqui, porque vamos sair desse coro e nós vamos mudar para uma outra casa, que mudemos então para a sexta dimensão, não para a quinta. Escapa-te da quinta dimensão, escapa-te da quinta dimensão. Você ainda está vivo, ainda existe esperança. Hoje, se arrepender de seus pecados, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério com a presença do Senhor. Muda de dimensão. Não muda para a quinta dimensão. Lá o resultado final é lago de fogo. Mude para a sexta dimensão, que o resultado será bodas do Cordeiro, milênio, vida eterna.
Então, o tempo que resta na carne, não vamos viver mais segundo as concupiscências dos homens, segundo o padrão de Hollywood, segundo o padrão das redes sociais. A saia das irmãs está só que sobe. Os joelhos em pé com os joelhos de fora. Isso é uma vergonha. Você mancha o evangelho. Os homens com as camisas aí de não é de homem, não pode. Você está enganado. Muda de loja, muda de vendedor. Se não tem, existe alfaiate ainda. Não sei como é que consegue vestir umas calças dessas. O negócio está tão apertado, deve ser que está usando graxa. Ou óleo, sei lá o que é. De repente você vai ter um nome de dia, outro de noite. Sei lá, o que está acontecendo? Que vergonha! Efésios 5. Oxalá vocês me suportem na minha loucura, ou usar as palavras de Paulo, porque está assustador. Eles e elas. Eles já estão tirando sobrancelha, já estão usando o pó da mamãe. Deve ter que estar se depilando também, né? É lamentável. Efésios 5. Verso 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Se não sei qual é a vontade do Senhor, então, Senhor, ensina-me qual é a tua vontade. Porque senão eu vou ser considerado insensato, você vai ser considerado uma insensata. Existe uma vontade, existe um padrão de Deus, irmão, irmã. Jesus cumpriu, sendo Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, humilhou-se a si mesmo, se tornando em forma de homem, e em forma de homem foi o mais humilde entre os homens. Lhe bateram, lhe feriram, escarneceram, chamou a mãe dele de uma mulher vulgar, disseram, olha, nós não nascemos de fornicação, chamaram ele de Belzebu, bateram nele, espancaram ele, arrancaram a sua barba, colocaram uma cruz de espinho, estava com sede, lhe deram vinagre, furaram seu lado com a lança, prenderam ele na cruz com pregos. E ele ainda disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Por mim, por você, e a gente ainda crucifica ele pela segunda vez. Mas como é que crucifica ele pela segunda vez? É desobedecendo a sua vontade, é quebrando a sua palavra. Olha, irmãos e irmãos, a geração de pastores que preserva a palavra está indo, viu? A geração dos pastores que preserva a mensagem está indo. É melhor a igreja começar a orar, porque Jesus disse, Senhor, a seara é grande, os obreiros são poucos. Orai ao Senhor da seara para que vos envie obreiros. O único lugar de adoração provido por Deus, 28/11/65, parágrafo 50. Eu estou citando a mensagem, o parágrafo, mas por favor, leia a mensagem toda. Colocaram um relógio ali. Obrigado, essa ideia foi excelente, viu? Muito bom. Eu não tenho muito hábito com relógio não, que ele me amarra. Ficou ótimo aí.
Tá quente. Veja, somente permanecer exatamente na palavra, é isso que Deus quer. É isso, diga para quem está do seu lado, veja, somente permaneça na palavra, é o que Deus quer. Se Adão e Eva tivessem permanecido na palavra, a gente não estava aqui pregando esse sermão. Estas passagens secretas, veja, onde pudéssemos descobrir exatamente como entrar. E somente observe, siga a orientação de Deus. Há somente uma chave para cada porta. Romanos 8. Somente observa, siga a orientação de Deus. Há somente uma chave para cada porta. Achou Romanos 8? Romanos 8, verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Somos devedores ao Espírito, viu? Para viver segundo o Espírito. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Essa é a porta, esse é o padrão. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Agora, Ele teve que padecer também. Eu creio que é Hebreus, deixa me achar aqui. Deixa eu tentar, se eu não achar eu volto, mas tem uma escritura que ele padeceu. Não sei se eu vou achar. Só me veio aqui. Não vou achar. Ele aprendeu a obediência padecendo. A gente não quer padecer para aprender qual é a vontade de Deus. Eu não vou achar. Eu sei que é Hebreus. Eu vou continuar aqui em Romanos. Vê o verso 8. O 7 ainda, né? E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Como haverá a manifestação desses filhos de Deus se não estão vivendo segundo o padrão de sua vontade? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
olha o 23, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O preço já foi pago. Ele já foi na cruz. Ele já pagou o preço. O nosso corpo já está sentenciado. A nossa alma já tem o preço de sua redenção. O que eu e você precisa fazer é buscar qual é a vontade do Senhor para que esse corpo seja transformado. Para que sejamos transformados segundo a sua vontade. Amém? Então aí sim, Salmo 143, vamos lá, para nós. Salmo 143, verso 10. O salmista orando por libertação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom e guia-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor de teu nome, por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. Então, irmãos e irmãs, ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. É isso. Mas ele ensina. O Espírito de Deus guia-nos em toda a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os filhos de Deus são guiados por Deus. Então eu quero aprender a servi-lo, fazendo a vontade dele. Senhor, então me ensina a fazer a tua vontade. E ele ensina, ele é um pai. E o pai tem prazer em ensinar os seus filhos. E ele tem prazer em nos ensinar. Por isso nunca faltou profeta para Israel. Não faltou profeta para os gentios. Deus enviou um profeta. Amém. Mas na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, estamos com sua mensagem. Nós estamos atualizados com a palavra, irmãos e irmãs. Estamos atualizados com a palavra de Deus. Então precisamos aprender a fazer a vontade dele. Sobre todos os sentidos e aspectos da vida. Aprendeu? Pratique. Não seja apenas ouvintes, mas praticante. Olha as escrituras, tem para todos os sentidos e aspectos. O problema é a natureza velha, o problema é o pecado, o problema é o desejo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, soberba da vida. Ele está em sua palavra, isso mesmo. Não existe nenhuma outra chave, não importa o quanto se pareça com ela. Deus não tem chave mestra, só tem uma chave. Às vezes a gente tem, né? Existe cadeado hoje que tem 3 chaves, né, Moirão? Vai lá, se você quiser um cadeado com 3 chaves, se você não quer tirar cópia, vai lá que ele te vende um com 3 chaves. Deus tem a chave mestra e é só essa, não tem substituto, não tem segunda e terceira não, não existe primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade não, existe ele só, eu sou o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fechou o cadeado e acabou. Não tem chave, a cópia 1, cópia 2, cópia 3, não, senhor, é uma só, é a chave mestre. Agora, você tem que ter essa chave, ou a porta não destranca. Não importa quão sincero você seja, ainda assim não consegue destrancar essa porta. 51. Davi foi ungido rei, ungido por Deus, o maior rei que Israel já teve, com exceção do Senhor Jesus, o qual é Deus mesmo ungido. Israel teve o maior rei, foi Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Mas o que ele fez de errado, Deus o reputou, Deus o disciplinou, Deus o perdoou, mas a disciplina veio.
Algumas pessoas querem o perdão de Deus, mas não querem sua disciplina. Versículo 52, note. Agora que Davi, sendo ungido mesmo com a unção, ele saiu da vontade do Senhor com essa unção. Está vendo, irmão e irmã? Por que nós temos que estar vigilantes, observando qual é a vontade do Senhor? Você pode estar sobre a unção e fazer algo fora da vontade de Deus. E todo o povo, não tomando o curso da Escritura, não examinando as Escrituras, ou a chave desta revelação, todos eles ungidos também, todos eles juntos, gritando e louvando a Deus por uma coisa que parecia exatamente certa, trazer a palavra de Deus de volta para a casa de Deus. Eles foram lá, sobre a ordem de Davi, dançando, pulando, foram buscar a arca da aliança, estavam buscando a palavra de Deus que estava no lugar errado, para trazer a vontade de Deus para o lugar certo. Com tudo isso, estava fora da vontade de Deus, porque Davi não era sacerdote. Mas lá tinha um profeta, aquele profeta tinha que ser examinado corretamente, aquilo tinha que ser levado de acordo com a vontade de Deus. Ele foi lá e trouxe. Quantos pregadores estão cuidando da arca, e eu sou isso, eu sou aquilo. Será? Leia isso em 1 Crônicas capítulo 13, depois para você ver. Eu não vou ler, que é um pouco extenso. Está vendo? Lá havia um profeta na terra, através de quem fazê-lo, e Deus desonrou o movimento todo, porque eles nunca usaram a chave certa. A porta não destrancou. Lá tinha profeta, lá tinha sacerdote, lá tinha tudo para ser feito segundo o padrão de Deus. Mas não, o rei é a autoridade máxima. Não é o que está acontecendo com as lideranças dos homens. Não, ele é o líder, ele é isso, ele é aquilo outro. Mas pode estar fora da vontade de Deus. Fazendo a vontade, fazendo aquilo que é para ser feito, mas fora da vontade de Deus. E como que eu descubro se está certo ou não? Examinando a palavra. A palavra está aí para ser examinada. Não foi Jesus que disse: examinai as Escrituras e procurai, esteja nela a vida eterna. Evangelho de João 5, versículo 39. Está vendo? Havia um profeta. Bem, e agora nós devemos nos lembrar disso e manter isso em mente. Tudo de Deus é para ser feito de uma certa maneira, e isso encerra o assunto. Agora ali, abre sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Agora ali, Deus tinha uma certa igreja em que ele se encontra com o povo, e ele o receberá nessa igreja e nenhuma outra igreja. Bom, então eu quero o endereço dessa igreja, irmão Enoque. Se é só nessa igreja e não é em nenhuma outra igreja, então eu quero congregar nessa igreja. Quem quer congregar nessa igreja aqui, diga amém. Alguns não querem, eu quero. Então vamos para 1 Coríntios capítulo 12. Primeiros Coríntios capítulo 12. Esse é o maior problema que a gente tem quando você coloca um programa de rádio. Você tem um programa de rádio, como nós temos alguns, e aí o ouvinte pede visita, você vai lá e visita para ele. A primeira coisa que eles perguntam para você: onde é que é a igreja? Está acostumado com a igreja. Onde é que é? Onde é que é a igreja? Onde é que é? Onde é que é? A Bíblia diz, está aqui, ó. A igreja é essa aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um mesmo Espírito. Essa é a igreja, a palavra. Aonde você estiver, a palavra tem que estar em você. Aí a gente vai lá e faz a visita e te ministra a ceia, te batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. E se algum dia Deus abrir uma porta para que você congregue com sua família, amém. Se não, você está congregado, meu irmão. Você está congregado, minha irmã, na igreja de Deus, a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado.
E enquanto Deus dá força, enquanto Deus dá coragem, dá saúde, nós vamos lá na sua casa e ministramos a ceia para você e sua família. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, que Deus ainda levantou homens com espírito de evangelismo, com espírito missionário. Onde estiver o último eleito, ele vai ser alcançado, em nome do Senhor Jesus. Aqui em Rolim de Moura tem uma igreja missionária. Vocês podem dizer amém? Amém. Bom, já estou concluindo. Mudou Deus alguma vez seu parecer acerca de sua palavra? Será o nosso último parágrafo. E ainda tem matéria aqui para fazer uns quantos cultos ainda neste mesmo assunto. Você está sendo abençoado, meu irmão? Está sendo abençoada? Espero que na sua casa, ou você que vai assistir esse culto também esteja abençoado. Assista a primeira parte. Amém? Assista a primeira parte da nossa ministração. Seja feita a tua vontade. Parágrafo 95, mensagem: Deus mudou alguma vez seu parecer acerca de sua palavra? Pregado em 18/4/65. Peguei uma série aqui sobre 65, vocês viram? Portanto, Deus nunca muda o seu parecer a respeito de nada. Mas Ele permite que você siga em frente. Você pode olhar para quem está aí do seu lado e dizer: olha, Deus não muda o parecer dele a respeito de nada. Mas Ele permite que você siga em frente. Não é a vontade dele, Ele não quer que você faça isso. Você quer fazer? Siga em frente. A gente se encontra lá. A gente se encontra lá no julgamento, no trono branco. Se não houver arrependimento, é claro. O que acaba... mas eu pequei, eu transgredi, eu falhei, eu fiz isso. O que eu devo fazer? Arrependa e muda de vida. Muda de vida. Agora, isso está bem longe de chegar naquilo que eu desejo dizer aqui a respeito disso. Eu quero que você compreenda isso. Deus permitirá que você faça algo e até mesmo te abençoará fazendo isso, mas continua não sendo a sua vontade perfeita. Eu fiz isso aqui, mas Deus está me abençoando e tal. Ele vai te abençoar, mas não é a vontade dele. Mas Ele vai te abençoar. A vontade permissiva dele tem um espaço. Deus permitiu que Israel tomasse uma lei em Êxodo, capítulo 19, quando a graça já havia sido dada a um profeta, uma coluna de fogo, um cordeiro sacrificado, um poder libertador, mas eles queriam uma lei. E eles clamaram. Bom, é isso que vocês querem? Então tá bom. Até Êxodo 18 era graça. Então vocês querem? Êxodo 19 então vai ter lei. Não encosta aqui não. Se encosta, morre. Então eu vou mandar Moisés. Vou mandar um camarada da era com um sentimento agressivo, gago, né? Porque ele era pesado de língua. Ele disse para Deus: eu sou pesado de língua. Deus falou: não tem problema, eu te dou Arão para falar por você. Então, alguns filmes aí pervertidos, errados, com a ideia de quem criou o filme, tem nada a ver. Você tem que ir pelo padrão da palavra. Ele era gago. Aí quando chegava a hora de falar, então Arão falava por ele. Deus tem um profeta, amém? Louvado seja Deus. Isso não era a vontade de Deus, que eles vivessem pela lei. Porém, isso foi injetado porque o homem queria isso. E ele foi amaldiçoado pela própria lei que ele quis. Então, irmão e irmã, é melhor ter a vontade de Deus. Amém? Vamos dizer um para o outro: é melhor ter a vontade de Deus. Mas, Senhor, eu não sei fazer a sua vontade. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Salmo 143, 10. Nós devemos nos submeter à sua vontade e sua palavra. Não indagarmos sobre isso, queremos nisso. Não tente encontrar um caminho ao redor disso. Simplesmente o tome da maneira que é. Então muitos querem sair por aí e encontrar algum outro caminho. E quando você o faz, você encontra a si mesmo seguido adiante. Você descobre que Deus está te abençoando, mas você está trabalhando na sua vontade permissiva e não na sua divina e perfeita vontade. Ele permite isto, como eu disse, mas Ele não deixará que isso seja a sua vontade perfeita.
mas Ele fará com que isto opere para honrar e abençoar a sua vontade perfeita. Dar à luz a filhos através do sexo é um dos fatores, não é a vontade perfeita de Deus. Por isso, lá do outro lado, não haverá filhos desta forma. Lá no princípio não foi assim. Como que Maria deu à luz Jesus? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? O anjo disse a Maria, vamos lá? Para nós encerrar? Vamos lá. Mateus capítulo 1. A palavra é perfeita. Quem crê que a palavra é perfeita? Aleluia. Deus mandou um profeta para restaurar tudo, meu irmão. Para restaurar tudo, minha irmã. Opa, já estou lá no 10, é no 1. Mateus capítulo 1. Acharam? Irmão, se tem alguém que está em conexão, disse alguma coisa, traga para mim, por gentileza. Verso 18. Mateus 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de a juntar, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome, porque ele será... Dará um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho e chamará pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O Espírito Santo veio e disse a ela que ela iria dar à luz. E ao dizer isso, o Espírito Santo fez sombra sobre ela, e ela engravidou e deu à luz um filho. Correto? Tudo bem? Tudo bem? O anjo apenas disse a palavra. E então a criança, Jesus, nasceu. Que Deus seja louvado, bondoso Deus. É com muita gratidão no coração que te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Te agradecemos por mais este dia, Pai, aonde nos reunimos. Eu creio que já houve cura, que já houve libertação, porque a sua palavra foi ministrada. E a sua palavra, quando entra no coração, ela traz libertação, traz cura, traz salvação. Por isso te agradecemos e te pedimos um dia na sua presença. Em teu santo e precioso nome, Pai, nós agradecemos a cada um de teus filhos e filhas aqui presente e que nos acompanhou através desta transmissão. Que sejam ajudados, protegidos e abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queremos agradecer a irmã Marteliane, irmão Rafael, lá em Pato Branco, juntamente com as crianças, né? Deus os abençoe, obrigado por nos acompanhar. Irmã Érica Aparecida, em Primavera de Rondônia, irmão Ademilson. Irmã Eloide Ramos, irmão Antônio Ramos, irmã Loice, em Nova Brasilândia. Deus continue te abençoando ricamente. Irmã Adriele Santana, lá em Primavera de Rondônia. Deus continue te abençoando, minha irmã. Irmã Mari Rodrigues, em Jaciara, Mato Grosso. Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado. Irmã Salete Plains de Souza, em Várzea Grande, Mato Grosso. Deus continue abençoando, e a todos os outros que não se manifestou, mas que nos acompanhou através dessa transmissão, ou nos acompanhará. Que Deus te abençoe e te recompense no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem algum hino? Alguém? Tem algum hino? Não tem? Então tá bom. Que Deus te abençoe e até a tarde, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.